bom? Eu sou a Manuela Flores, do segundo ano do curso de Edificações, e essa aqui é a minha amiga Raquel. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a globalização, porém da visão de Milton Santos. E para começar já esse trabalho, tem uma frase de Milton Santos que ele diz: a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Ele quis dizer que o espaço se globaliza. A ideia de globalização é todo mundo estar globalizado, mas a globalização não chega a todas as pessoas. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. E a gente vai ver exemplos claros disso durante todo o nosso slide. Quem foi Milton Santos? Milton Santos foi um geógrafo nascido na Bahia em 1926. Ele foi um personagem muito polêmico naquela época, mas a gente pode perceber que sim, as ideias dele estavam todas corretas. A gente vai provar isso ao decorrer desse slide. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre as fases da globalização, porque a globalização ela teve uma grande repercussão no século passado, né? No século XX. E não, ela começou nas grandes navegações no Brasil, quando os europeus chegaram aqui no Brasil e já tinha essa ideia de globalização. Então ela começou ali por volta do século XV, foi o pontapé inicial para esse processo todo se desenvolver e ser o que é hoje. Sim, agora a gente vai falar do século XVIII, que foi a primeira Revolução Industrial, que a gente pode perceber que sim, foi quando as máquinas a vapor, enfim, chegaram ao mercado. Só que também foi quando começou a industrialização, ou seja, foi quando tudo começou a ser vendido, comerciado, tudo que eles tinham era vendido, industrializado. Porém, quem foi pioneiro nisso tudo foi sim a Inglaterra. Aí a gente vai falar sobre o final do século XX, né, que foi o grande, vamos dizer assim, a grande repercussão, o grande estouro, né, e teve no século XX a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o fim da União Soviética, que marcou o fim do regime socialista, que até então era um regime socialista concorrendo com o capitalismo e o que iria prevalecer ali, duas potências mundiais. E esse foi marcado o fim, né, do regime socialista pela Guerra Fria, com seu final em 1991. E a partir de então, com o surgimento do capitalismo, tudo começou a ser o que temos hoje, com a nova ordem mundial. Que é agora o nosso século XXI. Que a gente tem o quê? A nova ordem mundial, o domínio do capitalismo pelo mundo. Que a gente pode citar grandes marcas que estão atingindo o mundo de forma negativa, é claro, porque o Milton Santos sempre falou que ia ter esse tipo de acontecimento. A gente pode falar da Shein, da Shopee, que são marcas que são muito famosas, que os nossos queridos Pobre Plus compram nela, mas por trás de tudo isso a gente já está sabendo que tem todo um esquema de escravidão, trabalho escravo, onde as pessoas trabalham muito e recebem muito pouco. É o processo de comercialização, né, proposto ali por Karl Marx, que ele estabeleceu muito bem o que foi o capitalismo. E nessa era agora a gente tem muito isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Próximo slide. Bom, aqui a gente vai falar mais uma vez uma citação de Milton, né, que a gente quis trazer muito citações para mostrar claro o que ele falou sobre a sua ideia de globalização. E ele fala que a globalização se impõe à maior parte da população como perversidade. Vive-se uma dupla violência, a tirania do dinheiro e a tirania da informação. E aqui a gente vê uma charge que ele mostra muito bem isso. Festa da globalização. Seja bem-vindo ao mundo globalizado. Entrada de serviço. Ou seja, essa chart explica que o quê? As pessoas têm a ideia, o mundo passa a ideia de que é tudo globalizado. Só que quando chega aqui, por exemplo, podemos citar a chart, que as pessoas têm que entrar pelo fundo. Então, não é todas as pessoas que a globalização atinge e que faz bem, entendeu? Tem muitas consequências negativas, muitos efeitos negativos que não colaboram para
gente vai falar das 3 faces da globalização vista por Milton. A primeira face é a globalização como fábula. E o que a gente entende como fábula? É a globalização vista, é como as pessoas falam dela. As pessoas falam que a globalização é uma coisa, mas é uma fantasia, mas só que não é uma fantasia. A gente sabe que é bem real, que é uma coisa que está aqui na nossa porta e que o Milton já preveu muito tempo atrás e que hoje em dia está aí, como a gente está vendo. E a segunda fase da globalização é a perversidade, é a globalização como ela realmente por exemplo, crimes, desigualdade social, e como a Manuela explicou, na globalização como fábula, a gente não tem isso, a mídia mostra de uma maneira diferente, que é tudo lindo, que é tudo fantasiado, que não tem essas coisas, mas na verdade tem muito consequências negativas, efeitos negativos. E a terceira face, que é uma outra globalização. O que seria uma outra globalização? É uma outra forma, uma outra globalização que poderia existir, mas que não existe, porque o Milton citou um tipo de globalização e as pessoas imaginam que a globalização que existe é outro tipo, mas é as mesmas coisas. Não existe outra globalização, é apenas uma. Pode passar. Capitalismo nas Américas. Aqui a gente tem 2 charts, mais charts que a gente gostou bastante de mostrar para vocês a realidade, exemplos mais práticos, coisas mais práticas que a gente pode fazer. Sim, aí aqui a gente está vendo aqui na primeira imagem um mundo onde o rico está em cima jogando moedinhas e o pobre está correndo com ele tudo nas costas. A gente não pode falar que é pobre, mas é uma pessoa que aparentemente é pobre. Ou seja, o que a gente vê aqui, que o rico que é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Aqui a roupinha dele que é os Estados Unidos. Que os Estados Unidos, ele faz isso com o pobre. Que ele vai dando, como chama? Ele vai dando oportunidades e o pobre vai achando que está lucrando, mas não está lucrando, porque sempre vai ter uma pessoa acima. Porque os Estados Unidos, ele domina, de certa forma, o mundo depois que a globalização começou a existir, prevaleceu o capitalismo, e ele está dominando o mundo todo, então a gente quis mostrar essa chart. E essa outra também, que também é os Estados Unidos, olha só que coincidência, e o México. Para quem não sabe, esse é o Muro do México, que faz divisão com os Estados Unidos, que começou suas construções ali por volta de 1994. E aqui fala, mantenha a distância, pede para não, porque tinha um fluxo migratório do México para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, com potência, barrou esse fluxo com esse muro, porque ele é uma potência, né, gente? Ele quer mandar aqui, e que a gente vê claramente, tipo, McDonald's, grandes empresas, tipo, potência mundial, e aqui no bem bom, né, ali de boa, e aqui o México passando fome, passando por muitos conflitos diários no dia a dia. Aqui a gente vai falar das consequências negativas do capitalismo relacionadas à mundialização. Aqui a gente vai falar, primeiramente, do enfraquecimento político estatal por não conseguirem controlar o dinheiro do país. O que isso significaria? Significaria o seguinte: a gente tem um exemplo já citado antes, que foi quando a Americanas roubou muito dinheiro, ficou devendo muito dinheiro, eles foram penalizados, mas não se mudaram do país. Eles continuam aqui devendo muito dinheiro para o nosso país e eles não vão embora. Concorrência entre as empresas. Concorrência entre as empresas é o quê? A Coca-Cola e qualquer outra empresa de Guaraná que possa começar a fazer mais sucesso do que eles. A Coca-Cola, a gente tem um exemplo deles com o Guaraná Jesus, que estava fazendo bastante sucesso, era vendido em todo o Brasil, mas então eles perceberam que eles poderiam perder toda a fama deles e compraram o produto, compraram o Guaraná Jesus e venderam ele, vendem ele só em uma parte do Brasil. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Acaba excluído sim, a gente sabe. Pessoas que não têm acesso à tecnologia são pessoas analfabetas digitalmente. A gente pode pegar isso como o processo das votações. Pessoas que moram no interior, que moram no Nordeste, não tem esse acesso no espaço rural, né? Vamos dizer assim, que no Nordeste a alfabetização, a educação ali não tem muito, e a tecnologia, eles acabam excluindo disso de certa forma. A precarização do trabalho. O
O que é a precarização do trabalho? É quando não tem trabalho para todos, então aí algumas mini empresas, algumas grandes empresas acabam dando mais mini trabalhinhos, mas com muito menos rendimento. Vou citar um exemplo de precarização do trabalho, que é as empresas Uber, iFood, elas precarizam o trabalho assim, de certa forma que as pessoas não recebem por o quanto que elas trabalham. Então, isso é a precarização do trabalho. Sim, o aumento do desemprego também é uma das consequências negativas. Disseminação de atividades criminosas e ilegais. Aqui a gente vai falar sobre os impactos no nosso cotidiano. Eu peguei algumas das manchetes, como por exemplo, o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em segurança alimentar, diz a ONU. Aqui a gente vê uma imagenzinha. E aqui, essa daqui está falando sobre a fome, né? E como que a gente pode relacionar isso? Eu só vou ler a próxima manchete. O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 44 países. Porque se tem desemprego, vai gerar fome. Então, a globalização ela não chega. Então, crise nos países, não há globalização ali. Então, se tem crise no país, não vai ter desemprego e a consequência disso as pessoas vão começar a passar fome, vamos dizer assim, né? Não ter o que comer todos os dias. Próximo slide. Racismo e o mundo globalizado. Que a gente tem um gráfico, uma pirâmide, que tem mulheres negras embaixo, homens negros também, as mulheres brancas e os homens brancos. Eu só vou explicar esse gráfico aqui, porque fala que as mulheres negras é a base de todo o trabalho aqui, ó. A população negra, somada à população de mulheres brancas e não brancas, são a maioria e as mais responsáveis pelo trabalho produtivo ou pelo trabalho de cuidado. Então, abaixo, vamos dizer assim, abaixo das mulheres negras, não, acima das mulheres negras estão as mulheres brancas. E aí a gente pode ver aqui como que é a frase: a maior parte dos homens brancos tem empregos de elite, enquanto os negros ocupam vagas de emprego sem qualificação. Sim, por exemplo, a gente pode. Algumas pessoas falam, como as mulheres são desvalorizadas, não sei o quê, mas as mulheres brancas ainda têm mais oportunidade do que as mulheres negras. Mas de qualquer forma, as mulheres acabam numa parte mais baixa do que da pirâmide. Sim. E os homens negros também, eles ficam em desvantagem quanto aos homens brancos que estão no topo da pirâmide. Exatamente. Tem mais oportunidade de emprego, não tem tanto preconceito na sociedade. Então, o racismo, né, é uma consequência da globalização. Próximo slide. E aqui a gente tem a conclusão, para poder estar dando aquele finalzinho, finalmente, em todo esse processo da globalização do Milton Santos, a gente finalmente vai concluir. Em um mundo onde o capitalismo se expandiu completamente, a nova ordem mundial tomará conta das pessoas. E como efeitos negativos, os chamados pobres, trabalhadores acabam trabalhando mais, com menos direitos trabalhistas. E os ricos, mimados, ficam à frente das empresas recebendo todos os lucros. Então é assim, pobre continua sendo pobre, plus, né? Pobre. Aqui a gente pegou, claro, isso aqui, né? Porque as imagens, o capitalismo mostra justamente isso, porque as pessoas elas consomem mais e pobre continua sendo pobre, né? O capitalismo abusa dessas pessoas para consumir cada vez mais. E já nessa foto aqui a gente tem os herdeiros da Gucci. E aí eles vão continuar usando do capitalismo, porque isso ajuda eles. A gente agradece, né, por vocês estarem acompanhando a gente esse tempo. E a gente vê por aqui. E até a próxima.